bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes.
Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Vamos dar início à sessão extraordinária presencial do 7º período legislativo 2024, da 21ª legislatura realizada no dia 6 de fevereiro de 2024. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Bom dia a todos e a todas. Vereadores presentes. Andréa Martins da Silva, Edivaldo Balbino de Albuquerque Júnior, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Francisco Marcos Cabral Leonês, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Luiziano de Oliveira Silva, Manuel da Costa Inácio, Maria da Conceição dos Santos Lins, Maria Diana Silva de Lira, Robson Kelly Costa Pereira, eu, Wilson Borges da Silva, 11 vereadores presentes. A presença também do senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. 12 vereadores presentes. Obrigado. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a presente sessão extraordinária, conforme determina o artigo 35 da Lei Orgânica do Município e artigo 10 do Regimento Interno desta Casa. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura e da convocação dessa sessão extraordinária. Justificativa de ausência. Número da sessão, primeira sessão extraordinária, datada em 6/2/2024. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta comunico a vossas excelências que não poderei estar presente na primeira sessão extraordinária do 7º período, datada e numerada acima, pelo seguinte motivo: por me encontrar impossibilitado devido a problemas de saúde. Atenciosamente, vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Convocação para a sessão extraordinária. O presidente da Câmara Municipal de Macau, o vereador Robson Kelly Costa Pereira, vem por meio deste, com esteio no artigo 35 do parágrafo 1º, inciso 3, da Lei Orgânica do Município de Macau, cumulado com o artigo 3º, a linha A e parágrafo 4º, e com o artigo 10º, a linha A, ambas previstas pelo regimento interno desta Casa Legislativa, convocar os nobres vereadores para a realização da sessão extraordinária, a ser realizada no dia 6 de fevereiro, terça-feira de 2024, às 10 horas, no plenário da Câmara, Palácio Afonso Solino, Sala de Reuniões de Vereador Esperidião Coimbra, situada à Rua Martins Ferreira, número 235, Centro de Macau, RN, onde será apreciada a votação do projeto de resolução, cujas informações adiante segue. Processo número 001/2024, matéria projeto de resolução número 001/2024, iniciativa Poder Legislativo. Assunto: esta resolução regulamenta o processo de contratação direta, a designação do agente de contratação, da equipe de apoio dos gestores e fiscais de contrato, a realização da pesquisa de preços e do sistema do registro de preços no âmbito da Câmara Municipal de Macau, RN. Assim, antes a necessidade de que o referido projeto seja votado em caráter de urgência por esta edilidade macauense, ante e necessidade de se regulamentar regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, é a presente para avocar os nobres vereadores abaixo relacionados a se fazerem presente nesta oportunidade. Se fazem presentes os vereadores Andréa Martins da Silva Ribeiro, Edivaldo Balbino de Albuquerque Júnior, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Francisco Marcos Cabral Leonês, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Luiziano de Oliveira Silva, Maria da Conceição dos Santos Lins, Maria Diana Silva de Lira, Manuel da Costa Inácio, Oscar José Paulino de Souza,
Robson Kelly Costa Pereira e Wilson Borges da Silva. Solicito aos senhores líderes que indiquem 3 membros para a formação da comissão especial mista e deliberar sobre o parecer para a votação e aprovação do referido projeto em pauta conforme determina o artigo 10. São atribuições do presidente, além de que estão expressas na lei orgânica ou decorreram de natureza de suas funções prerrogativas. Então, vou pedir aos senhores líderes que indiquem um membro para que seja feita essa comissão mista. PSDB, o PSC e União Brasil. Wagner. O DEM, indica quem? Edvaldo Júnior. E o no caso, PSC. No caso, Luiziano. Wilson? Não, tem que ser da mesa. Luiziano. Então, vamos interromper a sessão por 15 minutos para a comissão se reunir, discutir e emitir o parecer. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes.
Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes.
Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes.
Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes.
Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto em pauta. Bom dia a todos e a todas, mais uma vez. Processo número 001/2023. Matéria: Projeto de Resolução número 001/2023. Iniciativa Mesa Diretora. Assunto: esta resolução regulamenta o processo de contratação direta, a designação do agente de contratação, da equipe de apoio, dos gestores e fiscais de contrato, a realização da pesquisa de preços e do sistema de registro de preços no âmbito da Câmara Municipal de Macau. Projeto de Resolução número 001/2024. Esta resolução regulamenta o processo de contratação direta, designação do agente de contratação, da equipe de apoio, dos gestores e fiscais de contrato e realização de pesquisa de preço do sistema de registro de preços no âmbito da Câmara Municipal de Macau, RN. O presidente da Câmara Municipal de Macau, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das suas atribuições, que lhe confere o artigo 230 do Regimento Interno, e considerando que cabe à Câmara Municipal de Macau definir, em norma própria, regras específicas para o cumprimento das determinações gerais previstas na Lei
número 14.133, de 1º de abril de 2021, faz saber que o plenário aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Considerando a necessidade de regulamentação, visando a máxima eficácia e efetividade da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Considerando a necessidade de criarmos boas práticas a serem adotadas quando a realização de contratação direta, conforme artigos 72, 74 e 75 da Lei nº 14.133, de 2021. Considerando a necessidade de criarmos boas práticas a serem adotadas quando a designação do agente de contratação, equipe de apoio, comissão de contratação e gestores e fiscais de contrato, conforme o artigo 3º, do parágrafo 3º do artigo 8º da Lei nº 14.133, de 2021. Considerando a necessidade de criarmos boas práticas a serem adotadas quando a realização de pesquisa de preço, conforme o artigo 23 da Lei nº 14.133, de 2021. Considerando a necessidade de criarmos boas práticas a serem adotadas quando a realização de registro de preços, conforme o artigo 82 da Lei nº 14.133, de 2021. Considerando o que dispõe o artigo 230, parágrafo único, 1 do regimento interno desta Casa. Resolve. Capítulo 1 das disposições iniciais. Artigo 1º. Esta resolução regulamenta o processo de contratação direta e designação do agente de contratação, da equipe de apoio dos gestores e fiscais de contrato e realização de pesquisas de preço e do sistema de registro de preços no âmbito da Câmara Municipal de Macau, RN. Capítulo 2 da contratação direta. Artigo 2º. O procedimento de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído na seguinte ordem. 1. Documento de formalização de demanda dispondo sobre a justificativa da necessidade de forma a evidenciar o interesse público envolvido. Objeto da contratação, quantidade, data prevista para a contratação, grau de prioridade, informação sobre disponibilidade orçamentária e indicação do servidor ou equipe responsável por sua elaboração. 2. Termo de referência nos casos de compras de bens e serviços comuns. 3. Projeto básico e projeto executivo, nos casos de serviços de engenharia e obras. 4. Projeto básico, no caso de serviços comuns de engenharia. 5. O estudo técnico preliminar, que poderá ser dispensado sempre que, nas hipóteses de dispensa em razão do valor, o montante não ultrapasse 80% do limite previsto no artigo 75, 1 e 2 da Lei 14.133, 2021, nas demais hipóteses de dispensas e nos casos de inexigibilidade, será obrigatório. 6. A matriz de risco, que apenas será obrigatória nos casos de dispensa em razão do valor para a contratação de obras e serviços de engenharia. 7. Autorização ou pedido de arquivamento feito pela presidência da Casa. 8. Estimativa de despesa e justificativa de preço. 9. Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. 10. Autuação do processo, caso autorizado. 11. Minuta do contrato. 12. Pareceres técnicos que demonstrem o atendimento dos requisitos para o processo exigido por essa resolução e pela legislação específica. 13. Razão de escolha do contrato. 14. Comprovação de que o contrato preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 15. Parecer técnico de conformidade. 16. Parecer jurídico de controle de legalidade. 17. Autorização da contratação pela autoridade competente. 18. Revogação ou anulação da legalidade do procedimento pela autoridade competente, quando for o caso. Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se no que couber às contratações de obras e serviços de engenharia. Artigo 3º.
O processo de contratação tramitará entre os setores administrativos desta Casa Legislativa e, para cumprimento do disposto no artigo anterior, deverá observar o princípio de segregação de funções, seguindo a seguinte estrutura de competência. Parágrafo 1º. As contribuições contidas nos incisos 1 e 6 do artigo anterior ficam sob a responsabilidade da Diretoria-Geral da Câmara, que tem competência de solicitar a abertura do processo de contratação, auxiliada pelo Departamento Administrativo. Parágrafo 2º. A atribuição contida no inciso 8 do artigo anterior fica sob a responsabilidade do Departamento de Compras, que tem competência para acompanhar o trâmite para aquisições por parte desta Casa. Parágrafo 3º. As atribuições contidas no inciso 9 do artigo anterior ficam sob a responsabilidade da Contadoria Geral, que tem competência para acompanhar o âmbito fiscal da entidade, estimativa de preço e sua compatibilidade com o orçamento da Casa. Parágrafo 4º. As atribuições contidas nos incisos 5 e 9 do artigo anterior desta regulamentação fica sob a responsabilidade do agente de contratação e da equipe de apoio, que detém maior epístese na área técnica sobre a matéria. Parágrafo 5º. A atribuição contida no inciso 16 do artigo anterior fica sob a responsabilidade da Procuradoria-Geral desta Casa. Parágrafo 6º. As atribuições contidas nos incisos 7, 17 e 18 do artigo anterior ficam sob a responsabilidade do presidente desta Casa Legislativa. Artigo 4º. Após a instrução contida no artigo anterior, deverá o procedimento seguir a Controladoria, que realizará o devido controle previsto na legalidade. Artigo 5º. O presidente da Casa poderá autorizar a abertura de processo administrativo ou, simplesmente, negar de maneira justificada e solicitar arquivamento dos documentos que formalizam o pedido da demanda. Parágrafo 1º. Autorizado o pedido, o processo deve seguir ao agente de contratação, que deverá autuá-lo, dando o número do processo administrativo e demais informações cabíveis. Parágrafo 2º. O agente da contratação terá a competência de elaborar o parecer técnico, apontando a forma de contratação a ser realizada, que poderá ser 1. Contratação direta nos casos de inexigibilidade. 2. Publicação do aviso de contratação direta, obedecendo o disposto no parágrafo 3º do artigo 75 da Lei nº 14.133, de 2021. B. Nesta hipótese, deverá ser publicado aviso de contratação direta, que disciplinará sobre a forma do envio das propostas de documentação para habilitação, atendendo o inciso 14 do artigo 2º desta resolução. B. Nos casos de dispensa em razão do valor em que ocorrer publicação do aviso de contratação direta, o agente da contratação assinará um instrumento convocatório e procederá com a publicação. C. Nos casos de dispensa em razão do valor em que justificadamente não ocorrer publicação do aviso de contratação direta, o agente de contratação será o responsável pelo recebimento de disposto da habilitação e elaborará, além da ata de sessão, parecer técnico de conformidade que apontará o atendimento dos requisitos exigidos, razão da escolha do contratado, razão do valor e, após isso, encaminhará o feito à assessoria jurídica para o controle de legalidade. 3. Contratação direta dos demais casos de dispensa de licitação disposto no artigo 75 da Lei nº 14.133, de 2021. Artigo 6º. Para fins de convocação do disposto no inciso 14 do caput do artigo 2º, serão exigidos apenas os documentos que se mostrarem indispensáveis para a boa execução do objeto, sendo imprescindíveis a instrução do processo. 1. A proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço.
2. Prova de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública mediante e juntada de pesquisa realizada junto ao Tribunal de Contas da União. 3. Prova do enquadramento da condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006, e da Lei Complementar Estadual número 605, de 29 de agosto de 2018, quando couber. 4. Declaração do pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação, constantes no procedimento, inclusive quando o cumprimento das exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para a realização da previdência e para a reabilitação da providência social, de que trata no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 91, se couber, e ao cumprimento de dispostos no inciso 6 do artigo 68 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. 5. Ato constitutivo e cópia de identidade do sócio. 6. Se pessoa física, certidão de regularidade fiscal federal, estadual e municipal. 7. Se pessoa jurídica, apenas certidões de regularidade fiscal federal, estadual, municipal e de regularidades com o FGTS, e certidão de regularidade trabalhista quando se tratar de requisitos de bens ou de contratação de serviços. Parágrafo 1º. A pesquisa da prova de inexistência do fato impeditivo para licitar ou contratar com a administração pública será realizada em nome da pessoa física, com o CPF ou jurídica, CNPJ, a ser contratada, bem como de seus sócios, mas o impedimento dos sócios somente poderá frustrar a contratação da pessoa jurídica se forem verificadas situações de abuso de personalidade jurídica ou burla de penalidade imposta, o que deve ser apurado em procedimento próprio, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Procedimento este que não se implica ao caso de empresário individual, em que o impedimento do CPF e CNPJ se comunicam. Parágrafo 2º. O aviso da contratação direta poderá conter outras exigências previstas no artigo 62 e seguinte da Lei nº 14.133, de 2021. Parágrafo 3º. Após a tramitação dos atos mencionados nos parágrafos anteriores, deverão os autos serem remetidos à Procuradoria-Geral da Casa para análise e controle de legalidade. Artigo 7º. Concluída a análise do parágrafo 3º do artigo anterior, deve os autos ser remetidos ao presidente da Casa, que poderá anular, revogar ou autorizar a contratação. Artigo 8º. O ato que autoriza a contratação direta, bem como o extrato de contratação ou instrumento equivalente, deverá ser divulgado em diário oficial e mantido à disposição do público no site da Câmara Municipal, além do envio de extrato de contrato ao Portal Nacional de Contratações Públicas. Artigo 9º. Para fins do disposto nessa resolução, considera-se: 1. Preço estimado. Valor obtido a partir do método matemático aplicado em série de preços coletados, podendo desconsiderar, na sua formação, os valores inexequíveis, os inconsistentes e os excessivamente elevados, ressalvadas incongruência devidamente justificada e 2. Sobrepreço. Preço alçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas um item. Se a contratação for por preço unitários de serviço, seja o valor global do objeto, se a contratação for pela tarefa empreitada, semi-integrada, integrada ou preço global ou empreitada integral. 3. Agente de contratação. Pessoa designada pela presidência da Casa para tomar decisões, acompanhar o trâmite dos processos de contratação direta, seja ela por dispensa ou inexigibilidade, dar impulso ao procedimento
e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a autorização da contratação. 4. Equipe de apoio. Servidores designados para auxiliar o agente de contratação de forma administrativa. Artigo 10. A anulação se dará em casos de flagrantes ilegalidade dos autos, ficando possível a revogação quando a contratação se demonstrar inconveniente ou inoportuna para a Casa Legislativa. Artigo 11. Em caso de autorização da contratação, os autos serão remetidos ao Departamento de Compras da Casa, que procederá com da seguinte forma. 1. Confecção de contrato e coleta de assinaturas. 2. Solicitação de empenho dos itens necessários. Artigo 12. Incumbirá ao Departamento de Compras a responsabilidade pela emissão de ordens de compras ou de serviço, sendo ainda competente para 1. Acompanhar o atendimento do prazo de entrega previsto no termo de referência. 2. Receber os produtos ou serviços e proceder com o recebimento provisório e definitivo. 3. Emitir o atesto de recebimento do produto ou serviço. Artigo 13. De posse do atesto, o fornecedor ficará responsável por protocolar a nota fiscal acompanhada das certidões negativas de débito federal, estadual, municipal, FGTS e trabalhista para pagamento no setor financeiro da Casa. Artigo 14. A dispensa em razão do valor, disposto no artigo 75, 1 e 2 da Lei nº 14.133, de 2021, poderá se dar da forma eletrônica. 1. A dispensa na forma eletrônica deverá ocorrer em sistema que encaminhará e-mail automaticamente aos fornecedores cadastrados para a apresentação da proposta, consulta eletrônica e possua sistema eletrônico para a realização de sessões públicas com disputas e lances enviados eletronicamente. 2. Para a busca do melhor preço de contratação, o procedimento para a dispensa de licitação, seja na forma eletrônica ou física, será preferencialmente divulgado no site oficial da Câmara e no canal eletrônico em que ocorrerá os recebimentos das propostas pelo prazo mínimo de 30 dias úteis. Parágrafo 1º. Nesse caso, a proposta e documentos para a contratação deverá ser apresentada de forma disposto no aviso de contratação direta. Artigo 5º. Poderá a administração proceder de forma diversa para auferir propostas adicionais. Nesse caso, deve garantir o fácil acesso ao aviso de contratação direta através da publicação no site oficial da Câmara, bem como total transparência no recebimento e julgamento das propostas. Artigo 16. No caso de um procedimento de que trata os artigos 14 e 15 desta resolução, restar fracassado, o órgão ou entidade poderá 1. Fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou a sua situação no que se refere à habilitação. Ou 2. Republicar o procedimento. Ou 3. Valer-se para a contratação de propostas obtidas na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver privilegiando-se os menores preços, sempre que possível e desde que atendida às condições de habilitação exigidas. Parágrafo 1º. O disposto nos incisos 2 e 3 do caput deste artigo poderá ser utilizado na hipótese de não surgirem interessados no procedimento. Artigo 17. No caso de contratação dos serviços em que o procedimento exige apresentação de planilha de custos e formação de preços, esta deverá ser encaminhada com os respectivos valores readequados à proposta vencedora. Artigo 18. Nos processos de contratação direta deverão ser adotados os seguintes procedimentos. 1. Quando a divulgação obrigatória dos atos exigidos pela Lei nº 14.183, de 2023, se referir ao aviso de contratação direta, autorização ou extrato da contratação de publicidade, dá-se-a no PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, e também através de sua publicação no site oficial da Câmara ou outro sistema equivalente à adotação pela entidade, sem prejuízo de sua tempestiva.
disponibilização no sistema de acompanhamento de contratação do Tribunal de Contas Estadual. Parágrafo 1º. A publicidade do extrato de contratação, na forma deste artigo, é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus editamentos, devendo ocorrer no prazo de 10 dias úteis, no caso de contratação direta, contados da data de sua assinatura. Capítulo 3º, do agente de contratação, equipe de apoio e comissão de licitação e dos gestores e fiscais de contrato. Artigo 19. O agente de contratação e o respectivo substituto serão designados para a presidência desta Casa em caráter permanente ou especial, conforme disposto no artigo 8º da Lei nº 14.133, de 2021. Parágrafo 1º. Nas licitações que envolvem bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 membros, designados conforme estabelece o parágrafo 2º do artigo 8º da Lei nº 14.133, de 2021. Parágrafo 2º. A presidência desta Casa poderá designar em ato próprio mais de um agente de contratação e deverá dispor sobre forma de coordenação entre eles. Artigo 20. A equipe de apoio e os respectivos substitutos serão designados pela presidência desta Casa ou a quem as normas de organização administrativa indicarem para auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação na licitação, observados os requisitos do artigo 26 da presente resolução. Parágrafo único. A equipe de apoio de que trata o caput deste artigo poderá ser composta por terceiros, desde que demonstrado que não incorra nos impedimentos dispostos no artigo 26 desta norma jurídica. Artigo 21. A comissão de contratação ou de licitações de seus respectivos substitutos serão designados pela presidência desta Casa ou a quem as normas de organização administrativas indicarem, conforme os seguintes estabelecimentos no artigo 26 da norma desta norma em mesa. Entre o conjunto e agente público indicado pela administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos a licitações e aos procedimentos auxiliares. Artigo 22. Na licitação da modalidade de diálogo competitivo, a comissão será composta por 3 servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico de comissão. Artigo 23. Os gestores e fiscais de contratos e os respectivos substitutos serão representantes da administração designados pela presidência desta Casa ou a quem as normas de organização administrativas indicarem, conforme os requisitos estabelecidos no artigo 26 desta resolução, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. Artigo 24. Para o exercício da função, o gestor e fiscais deverão ser cientificados expressamente da indicação e respectivas atribuições antes da formação do ato da designação. Parágrafo 1º. Na indicação do servidor, devem ser considerados a compatibilidade com as atribuições de cargo e complexidade da fiscalização, o quantitativo de contrato por agente público e a sua capacidade para o desempenho das atividades. Parágrafo 2º. As eventuais necessidades de desenvolvimento de competência dos agentes para fins de fiscalização e gestão contratual deverão ser evidenciadas no estudo técnico preliminar e deverão ser sanadas, se for o caso, previamente à celebração do contrato, conforme dispõe no inciso 10 do parágrafo 1º do artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, e desde que devidamente motivada, a gestão do contrato poderá ser exercida por setor do órgão ou da entidade expressamente designada. Parágrafo 4º. A hipótese do parágrafo 3º deste artigo não ensejará obrigatoriamente a criação de novas estruturas nas unidades organizacionais dos órgãos e das entidades. Artigo 25. Os fiscais de contratos poderão ser assistidos e subsidiados por terceiros contratados pela administração, observando o disposto no artigo 38 desta resolução.
Artigo 26. Os agentes públicos designados para o cumprimento dos dispostos nesta resolução deverão preencher os seguintes requisitos. 1. Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificado profissional emitida por instituição incumbida de qualificação e 2. Não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem tenham com eles vínculos de parentesco, colateral ou afinidade, até o 3º grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira e trabalhista e civil. Artigo 27. A equipe de apoio, assim como os membros da comissão de contratação, serão designados pela presidência desta Casa, dentre os servidores pertencentes aos quadros da Câmara Municipal. Parágrafo 1º. O agente de contratação deverá ser designado entre os servidores efetivos da Casa. Artigo 28. Fica vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea às funções mais suscetíveis a risco, em observância ao princípio da segregação de funções, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrências de fraudes na respectiva contratação. Artigo 29. Deverão ser observados os impedimentos impostos no artigo 9º da Lei nº 14.133, de 2021, quando se designação do agente público para atuar na área de licitações e contratos e do 3º que auxilia a condução de contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante da empresa que preste assessoria técnica. Artigo 30. Caberá ao agente de contratação, em especial, 1. Tomar decisão em prol da boa condução da licitação e da contratação direta, impulsionando o procedimento, inclusive demandando as áreas internas das unidades e de compras descentralizadas ou não, o saneamento da fase preparatória, caso necessário. 2. Acompanhar os trâmites da licitação e da contratação direta, promovendo diligências, se for o caso, para que o calendário de contratação seja cumprido na data prevista, observando ainda o grau de propriedade da contratação, da prioridade da contratação. 3. Conduzir a sessão pública da licitação, promovendo as seguintes ações. A. Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao aviso de contratação direta e aos seus anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos. B. Verificar a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no aviso de contratação direta em relação à proposta mais bem classificada. C. Coordenar a sessão pública. D. Verificar e julgar as condições de habilitação. E. Sanear erros ou falhas que não altere a substância das propostas. F. Encaminhar à comissão de contratação os documentos de habilitação, caso verifique a possibilidade de sanear erros ou falhas que não afetem a substância dos documentos e sua validade jurídica. G. Indicar o vencedor do certame. H. Conduzir os trabalhos da equipe de apoio e encaminhar o processo devidamente instruído, após encerradas as fases de julgamento e habilitação, a exauridos os recursos administrativos, a autoridade superior para a jurisdição e homologação. Parágrafo 1º. O agente da contratação será auxiliado na fase externa por equipe de apoio do que trata o artigo 3º desta resolução e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Parágrafo 2º. A atuação do agente de contratação na fase preparatória deve se ater ao acompanhamento e às eventuais diligências para o bom fluxo de instrução processual, examinando-se do cunho operacional da elaboração dos estudos preliminares, projetos e anteprojetos, termos de referência, pesquisa de preço e, preferencialmente, minutas de editais. Parágrafo 3º. O agente de contratação poderá delegar
a competência disposta nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo, desde que justificadamente. Artigo 31. O agente da contratação poderá solicitar formalmente manifestação expressa da Procuradoria-Geral ou de outros setores do órgão ou da entidade, bem como do órgão de controle interno, a fim de subsidiar suas decisões. Parágrafo único. Previamente à tomada de decisão, o agente de contratação deve avaliar as manifestações de que tratam o caput deste artigo para corrigir, se for o caso, eventuais disfunções que possam comprometer a eficiência da medida que será tomada, observando o disposto no inciso 7 e no parágrafo 1º do caput do artigo 50 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Artigo 32. Caberá à equipe de apoio auxiliar o agente de contratação ou a comissão de contratação na sessão pública da licitação ou de contratação direta. Parágrafo 1º. A equipe de apoio poderá, formalmente, solicitar manifestação técnica expressa ao órgão da Procuradoria-Geral ou de outros setores de órgão ou da entidade licitante, bem como o órgão de controle interno para o desempenho das funções. Parágrafo 2º. Caberá à equipe de apoio avaliar as manifestações de que tratam o parágrafo 1º deste artigo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 31 desta norma legal. Artigo 33. Caberá à comissão de contratação ou de licitação, entre outras, 1. Substituir o agente de contratação, observando o artigo 30 desta norma, quando a licitação envolver a contratação de bens ou serviços especiais, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no artigo 26, também desta resolução. 2. Conduzir a licitação na modalidade de diálogo competitivo, observando no que couber o disposto no artigo 31 deste ato administrativo normativo. 3. Sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a habilitação de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. 4. Receber, examinar e julgar documentos relativos aos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 da Lei nº 14.133, de 2021, observando os requisitos definidos em regulamento. Parágrafo único. Os membros da comissão de contratação, quando substituírem o agente da contratação, na forma do inciso 1 do caput deste preceito legal, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão. Artigo 34. A comissão de contratação poderá, de forma escrita, solicitar a expressão, manifestação técnica do órgão da Procuradoria-Geral ou de outros setores de órgão ou de entidade licitante, bem como do órgão do controle interno, a fim de subsidiar a sua decisão. Parágrafo único. Caberá à comissão de contratação avaliar as manifestações de que tratam o caput, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 31 deste ato. Artigo 35. As atividades de gestão e fiscalização do contrato serão realizadas de acordo com as seguintes disposições. 1. Gestão do contrato. É a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratação para a formalização dos procedimentos quando aos aspectos que envolvem a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros. 2. Fiscalização técnica. É o acompanhamento do contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e modo de prestação ou execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estipulados no aviso de contratação direta
para o efeito de pagamento conforme o resultado pretendido pela administração. Parágrafo único. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, devendo ser exercida por agentes públicos, equipe de fiscalização ou único agente público, desde que, nos exercícios dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão do contrato. Artigo 36. Caberá ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao seu substituto, em especial, 1. Coordenar as atividades relacionadas à fiscalização técnica, de que dispõe o inciso 2 do artigo 35 desta norma interna. 2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato ou dos terceiros contratados de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato ou as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autorização superior àqueles que ultrapassem a sua competência. 3. Acompanhar a manutenção das condições de habilidade da contratada para efeito de empenho, de despesa e pagamento, devendo anotar no relatório de risco eventuais problemas que obstarem o fluxo normal da liquidação e pagamento de despesa. 4. Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico do gerenciamento do contrato, a exemplo de ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatórios com vistas e necessidade ou não de eventuais adequações ao contrato para que atenda à finalidade da administração. 5. Coordenar os atos preparatórios à instrução processual e ao envio da documentação pertinente ao setor de contrato para a formalização dos procedimentos de que dispõe no inciso 1 do artigo 35 desta resolução normativa. 6. Construir relatório final, de que trata a linha D do inciso 6, no parágrafo 3º do artigo 174 da Lei 14.133, de 2021, com as informações obtidas durante a execução do contrato, com forma de aprioramento às atividades da administração, podendo ser utilizada como insumo para a confecção dos estudos técnicos preliminares, termo de referência do projeto básico das novas contratações. 7. Coordenar a atualização contínua do relatório de riscos durante a gestão do contrato, com o apoio dos fiscais técnicos. 8. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnicos no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar o cadastro de ateste de cumprimentos de obrigações conforme regulamento e 9. Diligenciar para a formalização do processo administrativo de responsabilidade para fins de aplicação de sanção a ser conduzido pela comissão de que trata o artigo 158 da Lei 14.133, de 2021, ou pelo agente setor com competência para tal, conforme o caso. Artigo 37. Cabe ao fiscal técnico do contrato e, nos seus afastamentos e impedimentos legais, ao substituto, em especial, 1. Prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, subsidiando informações pertinentes às suas competências. 2. Anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. 3. Emitir notificações para a ocorrência de rotina ou de qualquer inexatidão ou irregularidade constatada em desacordo com a execução do contrato, determinando o prazo para a ocorrência. Informar o gestor do contrato em tempo hábil a situação de que demandar decisão ou adotação de medidas que ultrapassem sua competência para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
10. Aliás, 5. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas. 6. Fiscalizar a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo de assegurar os melhores resultados para a administração, conferindo as notas fiscais e as documentações exigidas para o pagamento e, após o ateste, encaminhar o gestor do contrato para a retificação. 7. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, visando a tempestiva renovação ou prorrogação contratual. 8. Participar de atualização de relatório de risco durante a fase de gestão do contrato, de que trata no inciso 7 do artigo 36 desta resolução. 9. Auxiliar o gestor do contrato com as informações necessárias para que elabore o documento comprobatório da avaliação realizada na fiscalização do cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, de que trata o inciso 8 do artigo 36 deste ato normativo. Artigo 38. Na hipótese da contratação de terceiros para assistir e subsidiar os fiscais de contrato em que trata a resolução, deverão ser observadas as seguintes regras. 1. A empresa ou o profissional contratado assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela apreciação das informações prestadas. Firmará termo de compromisso e confidencialidade e não poderá exercer atribuições próprias e exclusivas de fiscal contratado. E 2. A contratação de terceiros não eximirá a responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites de informações recebidas do terceiro contratado. Artigo 39. O gestor do contrato e o fiscal técnico serão auxiliados pelos órgãos da Procuradoria-Geral e de Controle Interno desta Casa, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-los com informações relevantes para prevenir os riscos na execução do contrato. Parágrafo único. Caberá ao gestor do contrato e ao fiscal técnico avaliarem as manifestações de que tratem o caput deste artigo, conforme disposto no parágrafo único do artigo 31 desta resolução. Artigo 40. As decisões sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução dos contratos, ressalvadas aquelas manifestações e impedimentos moramente proletários ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato, deverão ser efetuadas em 1 mês. Contrato de instrução de requerimento. Parágrafo único. As decisões de que trata o caput deste artigo serão tomadas pelo fiscal do contrato, gestor ou pela presidência desta Casa, nos limites de suas competências. Capítulo 3. Capítulo 4. Da pesquisa de preço. Artigo 41. A pesquisa de preço será materializada em documentos sob a competência do Departamento de Compras e conterá, no mínimo, 1. Descrição do objeto a ser contratado. 2. Caracterização das fontes consultadas. 3. Série de preços coletados. 4. Método estatístico aplicado para a definição do valor estimado. 5. Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inconsistentes ou excessivamente elevados, se aplicável. 6. Memória de cálculo do valor estimado e documento que lhe dão suporte. 7. Justificativa da escolha dos fornecedores, no caso da pesquisa direta ou que dispõe no inciso 4 do artigo 3º desta resolução. E 8. Identificação de data, horas e servidor responsável. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia. Artigo 42.
Na pesquisa de preços, sempre que possível, deverão ser observadas as condições comerciais praticadas, incluindo prazos e locais de entregas, instalação e montagem do bem ou execução do serviço, quantidade contratada, formas e prazos de pagamento, fretes, garantias exigidas e marcas e modelos, quando for o caso, observada a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Artigo 43. A pesquisa de preço para fins de determinação do preço estimado na contratação direta para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em mapa comparativo, terá prazo de validade de 6 meses e será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros de forma combinadas ou não. 1. Composição de recursos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no sistema oficiais do governo, como painel de preços ou banco de preços, observado o índice de atualização dos preços correspondente. 2. Contratações similares feitas pela administração pública em geral, em execução ou concluída no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preço, inclusive ata de registro e preços. 3. Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referências formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal e de sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo compreendido no intervalo de 6 meses de antecedência da data de pesquisa de preço, contendo a data e a hora de acesso. 4. Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, mediante licitação formal ou cotação, por meio de ofício ou simples e-mail, desde que seja apresentada justificada de escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de pesquisa de preço. 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas, desde que a data das notas fiscais estejam compreendida no período de até 1 ano anterior à data de pesquisa do preço. Parágrafo 1º. Deverão ser priorizados os parâmetros estabelecidos nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, devendo, em caso de impossibilidade, haver justificativa nos autos. Parágrafo 2º. São parâmetros para a justificativa da escolha dos 3 fornecedores, empresas registradas no cadastro interno do fornecimento desta casa, empresas reconhecidamente do ramo, empresas contratadas anteriormente, além de outras hipóteses não previstas, mas justificáveis. Parágrafo 3º. Qualquer que seja o parâmetro utilizado, deve ser comprovado por juntada aos autos de documentos comprobatório, ainda que se trate de manifestações e de desinteresse de ofertar cotação ou certidão de não localização de dados. Parágrafo 4º. O agente público, autor de pesquisa de preços, responsabiliza-se funcionalmente pela informação produzida nesta etapa, devendo atenção aos riscos de orçamento incompatíveis aos padrões de mercado e que podem culminar com aquisições não vantajosas. Parágrafo 5º. Quando a pesquisa de preço for realizada com fornecedores, nos termos do inciso 4º do caput deste artigo, deverá ser observado: 1. Prazo de resposta conferido ao fornecedor compatível com a complexibilidade do objeto a ser licitado. 2. Obtenção de propostas formais contendo, no mínimo, a. Descrição do objeto, valor unitário total. B. Número do cadastro da pessoa física, o CPF, ou cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, do proponente. C. Endereço físico e eletrônico e telefone de contato. D. Data de emissão e nome completo e identificação do responsável. 3. Informação aos fornecedores das características da contratação através de envio do termo de referência com vistas à melhor caracterização das condições comerciais praticadas para o objeto a ser contratado e 4. Registro nos autos do processo de contratação correspondente da relação de fornecedores que foram consultados e não enviaram propostas como
respostas à solicitação de que trata no inciso 4º do caput deste artigo. Parágrafo 6º. Excepcionalmente, será admitido o preço estimado com base no orçamento fora do prazo estipulado no inciso 2 do caput deste artigo, desde que devidamente justificado nos autos pelo agente responsável. Parágrafo 6º. Quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida neste artigo, a justificativa de preço se dará mediante a comprovação dos preços praticados pelo contratados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, contrato, empenhos, extratos contratuais e documentos equivalentes, emitidos no período de até 1 ano anterior à data da pesquisa de preço ou por outro meio idôneo. Artigo 7º. Excepcionalmente, caso a futura contratada não tenha comercializado o objeto anteriormente, a justificativa de preço de que trata o parágrafo anterior poderá ser realizada com objeto semelhante da mesma natureza, devendo apresentar especificações técnicas que demonstrem similaridade com o objeto pretendido. Parágrafo 8º. Fica vedada a contratação direta por inexigibilidade, caso a justificativa de preços demonstre a possibilidade de competição. Artigo 44. O agente público poderá utilizar como método estatísticos para a definição de preços estimados a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preço, desde que o cálculo incida sobre o conjunto de 3 ou mais preços oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata no artigo 6º desta resolução, desconsiderando os valores inexigíveis, inconsistentes e os excessivamente elevados. Parágrafo 1º. Para os fins do caput, considera-se 1. Média, obtida somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados. 2. Mediana. Depois de ordenados os valores por ordem crescente ou decrescente, a mediana é o valor que ocupa a posição central, se a quantidade desses valores for ímpar, ou a média dos dois valores centrais, se a quantidade desses valores for par. 3. Menor dos valores. Quando o bem ou serviço for executado com algumas poucas empresas em ambiente de baixa competição econômica, o preço estimado será aquele de menor valor dentre os obtidos. Parágrafo 2º. Poderão ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente justificados nos autos pelo gestor responsável e a aprovação pela autoridade competente. Parágrafo 3º. Com base no disposto do caput deste artigo, o preço estimado da contratação poderá ser obtido, ainda acrescentando ou subtraindo determinado percentual, de forma a aliar a atratividade do mercado e mitigar o risco de sobrepreço. Parágrafo 4º. Para fins de pesquisa de preços, será considerado inexequível o preço inferior a 70% da média dos demais preços, salvo a justificativa específica do fornecedor. Será considerado excessivamente elevado o preço superior a 30% da média dos demais preços. Parágrafo 5º. Executam-se da regra previstas no parágrafo anterior, os valores registrados em atas e previstos nos contratos firmados pela administração pública em execução ou executados no período de 1 ano anterior à data de pesquisa de preços. Parágrafo 6º. Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica por servidor ou setor diverso daquele que elaborou a pesquisa, visando a certificar de que o objeto orçado possui especificação compatível com o objeto a ser licitado e que seu preço é condizente com o aplicado no mercado, em especial quando houver grande variação dentre os valores apresentados. Parágrafo 7º. Excepcionalmente será admitida
a determinação de preço estimado com base em menos de 3 preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovação pela autoridade competente. Artigo 45. Na pesquisa de preço relativa às contratações de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, o preço estimado será definido em planilha de composição de custos, observando e acordos e convenções coletivas de trabalho e no que couber disposto neste regulamento. Parágrafo único. Os itens da planilha de composição de custos, cujo valor não seja pré-determinado, deverão ser fixados na mesma forma definida neste regulamento para o cálculo do preço estimado do bem ou serviço em geral. Capítulo 5 do Sistema de Registro de Preços. Artigo 46. O sistema de registro de preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses. 1. Quando pelas características do bem ou serviço houver necessidade de contratação permanente ou frequente. 2. Quando pelas características da obra ou do serviço de engenharia houver necessidade de contratação permanente ou frequentes, desde que haja projeto padronizado, sem complexibilidade técnica ou operacional. 3. Quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas. 4. Quando for conveniente a contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa. 5. Quando for conveniente a aquisição e locação de bens ou de contratação de serviços para o atendimento da necessidade desta Câmara Municipal. 6. Quando pela natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração desta casa. Artigo 47. Compete à direção-geral desta casa, 1. Realizar o registro de preços para a compra de serviços comuns. 2. Estabelecer, por portaria, os bens e serviços comuns que serão objeto de registro de preços por ela gerenciado. Artigo 48. Caberá aos órgãos gerenciador, na figura da diretoria-geral, a quem delegar a prática dos atos de controle de administração do sistema de registro de preços em geral. 1. Realizar a intenção de registro de preços. 2. Consolidar todas as informações relativas à estimativa individual e total de consumo, bem como promover as devidas adequações com vistas e definição das especificações técnicas ou projetos básicos para atender os requisitos de padronização. 3. Realizar pesquisa de mercado. A. Antes da realização do certame, visando aferir os preços efetivamente praticados. B. Após a realização do certame, para fins de prorrogação do prazo de vigência da ata, visando aferir a compatibilidade dos preços registrados com efetivamente praticados. 4. Acompanhar a economicidade dos preços registrados, sempre que necessário, a preservação do interesse público, considerados a tempo decorridos a sazonalidade do mercado ou outras condições econômicas específicas, tornando o público o resultado deste acompanhamento. 5. Indicar aos fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo à ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelo órgão participativo do sistema de registro de preços. 6. Acompanhar o consumo dos itens registrados pelo órgão participantes e pelos órgãos não participantes. 7. Divulgar na internet, em página mantida pela Câmara Municipal, os preços registrados para a utilização dos órgãos participantes. Artigo 49. Caberá ao órgão gerenciador, na figura da diretoria-geral, a prática dos atos de controle de administração do sistema de registro de preços, em especial, 1. Realizar o procedimento licitatório pertinente. 2. Informar sobre a existência de pedido de reajuste de preços pendente de julgamento ou decisão. 3. Receber os pedidos de reajuste dos preços registrados e manifestar-se sobre eles, submetendo a deliberação à autoridade competente. 4. Conduzir e aplicar garantia de ampla defesa e o contraditório às penalidades decorrentes
de infrações do procedimento licitatório e no acompanhamento da ata de registro de preços. 5. Aplicar a sanção de impedimento de licitar e contratar, resultante de infrações aos termos de contratos decorrentes da ata de registro de preço durante a sua vigência. 6. Submeter a proposta de aplicação de sanção de declaração de idoneidade para licitar ou contratar ao presidente da Câmara, resultante de infração aos termos de contratos decorrentes da data de registro de preços praticados durante a sua vigência. 7. Autorizar a prorrogação do prazo de vigência da ata de registro sobre os preços nos termos desta resolução. 8. Cancelar ou reincidir a ata de registro de preço nos termos desta resolução. Artigo 50. Caberá aos órgãos participantes: 1. Manifestar interesse em participar do sistema do registro de preços, informando ao órgão gerenciador, no prazo por este estipulado, a sua estimativa de consumo, desde logo expressado a sua concordância com o objeto a ser licitado. 2. Assegurar de que todos os atos para a sua inclusão no sistema do registro de preços estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade competente. 3. Manter-se informados sobre o andamento do sistema do registro de preços, inclusive em relação às alterações porventura ocorridas, com o objetivo de dar correto cumprimento às suas disposições. 4. Verificar perante o órgão gerenciador, preliminarmente, a contratação, a economicidade dos preços registrados. 5. Encaminhar ao órgão gerenciador as informações sobre a contratação efetivamente realizada. 6. Zelar pelo cumprimento das obrigações contratuais assumidas. 7. Aplicar sanções em virtude de infrações aos termos de contratos firmados, observando a competência do órgão gerenciador quanto às sanções escritas nos incisos 16 e 17 do artigo 3º desta resolução. 8. Informar os órgãos gerenciador quando o fornecedor não atender às condições estabelecidas na ata de registro de preço ou recusar-se a firmar o contrato, bem como sobre as sanções aplicadas. 9. Assegurar que o objeto da contratação pretendida é compatível tecnicamente com o objeto da ata. Artigo 51. Os órgãos não participantes poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participante, através da consulta à diretoria geral, observando os seguintes requisitos. 1. Demonstração de justificativa de vantagens da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade do serviço público. 2. Demonstração de que os valores de registro estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 da Lei nº 14.133, de 2021. 3. Prévias consulta e aceitação do fornecedor. Parágrafo 1º. A consulta dos órgãos gerenciadores se dará através de ofício, o qual, atendidos os requisitos, poderá a entidade gerenciadora da ata de registro de preços conceder ou não a adesão. Parágrafo 2º. Em caso de denegação do pedido, deve a entidade gerenciadora justificar sua decisão e prontamente informar o órgão não participante de sua decisão. Parágrafo 3º. A faculdade a aderir à ata de registro de preços na condição de não participante poderá ser exercida por órgãos e entidades de administração pública municipal, relativamente à ata de registro de preços de entidade gerenciadora municipal, desde que o sistema de registro de preços tenha sido formalizado mediante a licitação. Parágrafo 4º. As aquisições ou Sem essa mais duas. Parágrafo 4º. As aquisições ou contratações adicionais ao que se refere no artigo 3º, parágrafo 3º deste artigo, não poderão exceder por órgãos ou entidade a 50% dos quantitativos dos itens dos instrumentos convocatórios registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. Parágrafo 5º.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, ao que se refere o parágrafo 4º deste artigo, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado à ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgão participante, independentemente do número de órgão não participante que aderirem. Parágrafo 6º. É vedada aos órgãos da entidade da administração pública federal a adesão à ata de registro de preços gerenciado por esta Casa. Artigo 52. Fica dispensada a intenção de registro de preço, uma vez que a Câmara Municipal é o único contratante. Artigo 53. O registro de preço será feito mediante pregação ou concorrência, procedimento a ser processado pelo órgão gerenciador e precedido de pesquisa de mercado. Parágrafo 1º. Executam-se, do disposto no caput deste artigo, os casos em que houver inviabilidade de competição, podendo ser efetuado o registro de preços por inexigibilidade de licitação, condicionada a sua manutenção e permanência da condição inicial de cada contratação. Parágrafo 2º. O registro de preços poderá ser utilizado nas dispensas em razão do valor previsto no artigo 75, 1 e 2 da Lei nº 14.133, de 2021. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, deverá ser atendida, na fase preparatória, todas as exigências propostas no processo licitatório nos termos desta resolução legislativa. Parágrafo 4º. Na licitação para o registro de preços, não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou um instrumento equivalente. Artigo 54. Após o encerramento da fase de habilitação, os licitantes remanescentes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor. Parágrafo 1º. A apresentação de novas propostas na forma do caput deste artigo não prejudicará o resultado dos certames em relação ao licitante mais bem classificado. Parágrafo 2º. Será analisada a documentação de habilitação dos licitantes que tiverem apresentado propostas nos termos do caput deste artigo. Artigo 55. Homologados os resultados da licitação ou contratação direta, será lavrada a ata de registro de preço, na qual serão registrados os preços e os fornecedores com observância da ordem de classificação, as quantidades e as condições a serem observadas nas futuras contratações e aos órgãos participantes. Parágrafo 1º. Serão convocadas para assinar a ata de registros de preço os licitantes vencedores e aqueles que tiverem ofertado proposta nos termos do artigo 7º desta resolução, especificando-se na ata a ordem de classificação. Parágrafo 2º. O licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. Parágrafo 3º. Após a adotação dos procedimentos previstos nos parágrafos 1 e 2 deste artigo, os órgãos gerenciador, através da Diretoria-Geral, providenciará a publicação da ata de registro de preço e, se for o caso, do ato de promover a execução. A exclusão. Artigo 56. A relação de materiais, serviços, obras e respectivos preços será disponibilizada na internet, na página da Câmara Municipal, a fim de possibilitar a consulta geral e acesso a todo cidadão. Artigo 57. O prazo de vigência da ata de registro de preços é de 1 ano, prorrogável por até igual período, desde que 1. O detentor haja cumprido satisfatoriamente suas obrigações. 2. Pesquisa prévia revele que os preços são compatíveis com os de mercado. Parágrafo 1º. A expiração do prazo de vigência da ata de registro de preços não acarreta a extinção dos contratos dela decorrente, ainda em execução, os quais poderão ter a vigência prorrogada de acordo com as disposições nele contido. Parágrafo 2º. Os quantitativos estimados à ata de registro de preços serão renovados proporcionalmente ao período de prorrogação, observada a estimativa do consumo inicialmente prevista pelo órgão gerenciador e pelos órgãos participantes. Artigo 58. Os fornecedores incluídos na ata de registro de preços estarão obrigados a
celebrar os contratos que poderão advir nas condições estabelecidas no ato de convocatório, nos respectivos anexos na própria ata. Artigo 59. A contratação com fornecedores, quando for o caso, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesas, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme previsto no artigo 95 da Lei Federal número 14.133, 2021. Parágrafo 1º. O instrumento de contrato observará, no que couber, o disposto no artigo 92 da Lei Federal número 14.133, 2021. Parágrafo 2º. Havendo pedido de reajuste pendente de deliberação, o órgão gerenciador, através da diretoria-geral, deverá: 1. Reservar recurso suficiente para suportar os preços solicitados. 2. Formalizar a contratação por valor estimado, considerando os preços vigentes como valores principais e a diferença dos preços solicitados como valores estimados. 3. Efetuar o pagamento dos valores principais no prazo contratual. 4. Realizar o pagamento de eventuais diferenças apuradas somente após o editamento da ata de registro de preços. Parágrafo 3º. O aditamento da ata de registro de preços posterior ao encerramento do contratado importará em indenização pela diferença sobre o período reconhecido de previsão de preço. Artigo 60. Diante da recusa de contratação pelo detentor da ata de registro de preço, o órgão participante convocará os detentores remanescentes se houver observada a ordem de classificação. Parágrafo 1º. Na hipótese do caput deste artigo, o órgão participante informará o órgão gerenciador a recusa de contratação do detentor da ata. Parágrafo 2º. O órgão gerenciador deliberará sobre a acessibilidade de justificativa apresentada pelo detentor da ata, importando o não aceitado no cancelamento do seu registro de preço, sem prejuízo da aplicação de penalidades cabíveis. Parágrafo 3º. A aceitação da justificativa importará na manutenção do detentor na ata de registro de preço, assegurada sua posição na classificação. Artigo 61. Para licitações que contemplem cotas reservadas a microempresas e empresas de pequeno porte e cota aberta à ampla concorrência para um mesmo objeto, caberá ao órgão gerenciador, através da diretoria-geral, 1. Organizará os quantitativos individuais destinados aos órgãos participantes. 2. Deverá dar prioridade de consumo das cotas reservadas, ressalvados os casos em que a cota reservada seja inadequada para atender às quantidades ou condições do pedido justificadamente. Artigo 62. Os preços registrados e os contratos dele decorrente poderão ser reajustados após 1 ano da database de pesquisa de preços feita para a licitação que dê origem à ata de registro de preços. Artigo 63. Qualquer tempo, cada um dos preços registrados poderá ser revisto em decorrência de eventuais redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão gerenciador convocar os fornecedores registrados para estabelecer o novo valor. Parágrafo único. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. Artigo 64. O pedido de reajuste e revisão de preços será processado e julgado pelo órgão gerenciador, através da gestão de contrato designado em cada caso. Artigo 65. O detentor da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro cancelado quando: 1. Descumprir as condições da ata de registro de preço. 2. Recusar-se injustificadamente ao atendimento da demanda solicitada dentro da quantidade estimada na ata. 3. Deixar injustificadamente de assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável.
4. Recusar-se a reduzir o preço de registro na hipótese de tornar-se superior àquele praticado no mercado. 5. Sofrer sanção prevista nos incisos 3 e 4 do artigo 156 da Lei Federal número 14.133, de 2021, ou em virtude de lei ou decisão judicial, ficar impedida de contratar com a administração pública. Artigo 66. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço sem aplicação de penalidade, na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados. Artigo 67. A ata de registros e preços poderá ser reincidida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral. Artigo 68. Fica facultada a utilização pela Câmara Municipal dos registros de preços dos entes municipais, estaduais e federais, desde que precedido de licitações e demonstração de vantajosidade. Artigo 69. A Câmara Municipal poderá conceder a adesão dos seus registros de preços, desde que precedidos de licitação. Capítulo 6 das disposições finais. Artigo 70. Os órgãos, no âmbito de sua competência, poderão expedir normas internas relativas aos procedimentos operacionais a serem observados na atuação na área de licitação e contratação do agente de contratação, da equipe de apoio de comissão e contratação dos gestores e fiscais de contratos, desde que observadas as disposições desta resolução. Artigo 71. O fornecedor estará sujeito a sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, em outras legislações aplicáveis, sem prejuízo de eventual anulação da nota de empenho, de despesa ou da rescisão de instrumento contratual. Artigo 72. Os casos de omissão decorrentes da aplicação desta resolução serão derimidos pelo agente de contratação, que poderá solicitar auxílio da Procuradoria-Geral desta Casa. Artigo 73. Ficará revogado o Decreto Legislativo número 001/2022. Artigo 74. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Afonso Solino, vereadores Robson Kelly Costa Pereira, presidente, vice-presidente Francisco Marcos Cabral Leonês, primeira secretária Andréa Martins da Silva, e segundo secretário Wilson Borges da Silva. É isso, presidente. Comissão Especial Mista de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Processo número 001/2024, matéria Projeto de Resolução número 001/2024, iniciativa Poder Legislativo. Assunto: resolução que regulamenta o processo de contratação direta, a designação de agente de contratação, da equipe de apoio, dos gestores e fiscais de contrato e realização de pesquisa de preço e do sistema de registro de preço no âmbito da Câmara Municipal de Macau. Parecer. Essa comissão mista verificou que o projeto ora apresentado está em consonância com as regras que regem a legalidade dentro dos conceitos constitucionais, respeitando também a legislação da nova lei de licitação número 14.133, de 1 de abril de 2021. Ante o exposto, no que nos compete analisar, opinamos pela emissão do parecer favorável ao projeto de lei acima mencionado. Macau, 6 de fevereiro de 2024, vereador relator, Edivaldo Balbino de Albuquerque Júnior. A Comissão Especial Mista de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização decidiu acatar por unanimidade o parecer do relator e assim dar parecer favorável à matéria. Assim votaram seus membros. Presidente, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, favorável. Relator, Edivaldo Balbino de Albuquerque Júnior, favorável. Vice-presidente, Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Ok, obrigado, vereador. Projeto em discussão. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculta a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. Alguma liderança fará uso da palavra?
Vou aqui Vereador Oscar aproveitar a Paulino. oportunidade. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência aqui presente. E o senhor presidente, queria aproveitar essa oportunidade e aqui prestar a nossa homenagem ao ex-prefeito Claudionor Mendonça, que no último dia 2, próximo passado, sexta-feira, completou 80 anos. Claudionor, coincidentemente, foi o primeiro político de Macau que, quando eu resolvi enveredar pela política, eu procurei. À época, em 92, ele era diretor da Improturne. E tivemos uma conversa lá na Improturne e disse que ele tinha interesse em entrar na política e precisava de me filiar a um partido e dei a ele todos os poderes para a filiação. Mas Claudionor, naquela maceza dele, não fez as devidas anotações, eu tive que procurar outro partido para, na época, me filiar. Mas Claudionor foi um prefeito que teve a primeira iniciativa com relação ao plano diretor de Macau. Foi Claudionor Mendonça. Então, ele é uma pessoa que trabalhou por nossa cidade e nós não poderíamos passar despercebido, porque muitas das vezes a gente homenageia a pessoas já falecidas. Eu acho que é interessante que fizesse homenagem a um ex-prefeito que até hoje é atuante. Claudionor Mendonça até hoje tem acesso à política estadual. Ele sempre foi vinculado ao ex-governador Zé Agripino e hoje ainda ele ainda tem a atuação estadual. Em Macau ele tem a fazenda dele, quem vem muito para lá, mas não tem uma atuação permanente em Macau. Mas estadual, Claudionor Mendonça ainda é uma das pessoas consideradas. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade e aqui sugerir essa homenagem e, ao mesmo tempo, saudá-lo e homenageá-lo pelos seus 80 anos de vida muito bem vivido. Era só isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguma liderança fala uso da palavra? Ninguém? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima segunda, dia 19 de fevereiro de 2024, no horário regimental. Boa tarde a todos.